Olá e bem-vindos. Hoje vamos mergulhar num caso fascinante que aconteceu na Assembleia Municipal de Mesão Frio. Um daqueles casos em que o procedimento legal e a conveniência política entram em rota de colisão. É mesmo esta a questão que nos vai guiar. Vamos tentar perceber como é que as prioridades se podem inverter de uma forma tão peculiar e o que acontece quando o rigor das instituições dá lugar ao improviso. Bem, o contexto aqui é fundamental. Temos uma Assembleia Municipal importantíssima, onde se iam decidir mais de 700 mil euros em dívida, mas que foi marcada para uma hora e um local, para dizer o mínimo, bastante estranhos. E isso, logo à partida, já nos diz muito sobre as verdadeiras prioridades. E este quadro ilustra a situação na perfeição. A Assembleia foi, na prática, empurrada para a biblioteca. E porquê? Porque o auditório principal, que é o sítio do costume, estava reservado para a montagem de um concerto que ia acontecer à noite. Ou seja, a política teve de se encolher para caber na agenda cultural, e não o contrário. E agora vamos ao nó górdio da questão, ao centro do conflito jurídico. O problema não foi tanto o que se discutiu, mas se podia sequer discutir legalmente. E tudo, mas tudo, se resume aos prazos da convocatória, um pilar básico da legalidade democrática. Olhem para estas datas. A convocatória foi enviada no dia 18 de fevereiro, mas só chegou às mãos dos membros da Assembleia no dia 20. A reunião era a 27. Esta pequena diferença, estes 2 dias, é o que está no centro de toda a controvérsia. E aqui está o busilis da questão. Quando é que o cronómetro começa a contar? Para a maioria, conta a partir do momento em que a carta é posta no correio. Mas para a oposição, e mais importante para o Código do Procedimento Administrativo, o prazo só arranca quando a pessoa é efetivamente notificada. A lei quer proteger o direito de quem é eleito de se preparar, não a conveniência de quem envia a carta. E para complicar um bocadinho mais, há este conceito dos dias limpos. É uma regra muito simples do nosso direito. Basicamente, nem o dia em que se recebe a notificação, nem o dia do evento em si, contam para o prazo. É para garantir que há tempo útil de trabalho. Portanto, se fizermos as contas a partir do dia 20, o dia da recepção, só temos 6 dias úteis. Esta citação é demolidora e resume na perfeição a posição da oposição. A matemática aqui não engana. 6 não é 8. A lei, argumentam eles, foi violada de forma clara, objetiva, ponto final. E chegamos a um momento absolutamente crucial, a que podemos chamar de capitulação matinal. Na própria manhã da Assembleia, a mesa admitiu o erro. Como? Retirando um ponto da agenda, porque reconheceram que a documentação para esse ponto não foi enviada a tempo. Ora, o argumento da oposição foi imediato. Se o prazo falhou para um ponto, a ilegalidade contamina a convocatória inteira. Foi uma admissão implícita que basicamente desarmou a defesa da legalidade da sessão. Então, vamos lá ver o que é que estava realmente em jogo. Porque é que isto tudo importa? Porque esta reunião, legalmente muito duvidosa, tinha na agenda decisões com um impacto financeiro gigante para o município. Quase 727 mil euros. Era este o valor de nova dívida que a maioria queria aprovar, numa sessão que, como vimos, foi convocada fora dos prazos. Isto cria um risco financeiro brutal, assente num risco jurídico. Imaginem que o Tribunal anula estas decisões. O que é que acontece aos contratos entretanto assinados? E o cenário fica ainda mais pesado. A Direção-Geral das Autarquias Locais, a DGAL, que é uma espécie de fiscal do Estado para os municípios, já tinha assinado com uma bandeira vermelha. A dívida de Mesão Frio já era superior à sua receita média. Isto significa que por cada euro que o município recebia, já devia 1,02 euros. Ignorar este alerta e avançar com mais dívida numa sessão com estas falhas é, no mínimo, uma gestão de alto risco. Vamos agora mudar para a dimensão ética e para a qualidade da nossa democracia, porque a hora e o dia escolhidos para esta reunião criaram um fórum que dificilmente se pode considerar representativo ou sequer aberto à fiscalização dos cidadãos. Uma assembleia, uma sexta-feira, às 14h30, tem um efeito muito prático: afasta quem trabalha. O resultado foi uma sala mais vazia, e a prova mais clara disto é que nem os secretários da própria mesa conseguiram estar presentes, tiveram de ser substituídos. Isto mostra bem que o horário era incompatível com a vida de qualquer pessoa que não seja, por exemplo, funcionário municipal. E este gráfico revela uma situação que levanta, no mínimo, algumas questões éticas. Dos 12 membros da bancada da maioria socialista que estavam presentes, metade, ou seja, 6, são funcionários da própria Câmara Municipal. Estavam ali, em horário de expediente, a fiscalizar e a votar as ações da sua entidade patronal. É uma situação delicada, de subordinados a fiscalizarem o seu chefe, por assim dizer. E para terminar, vamos comparar as duas estratégias que marcaram esta sessão e o que elas nos dizem sobre o futuro da governação local.
De um lado, tivemos a pressa e a aceitação de um risco político e jurídico para não estragar a agenda de um concerto. Do outro, o rigor e a paciência para tentar salvaguardar a lei e o interesse do município a longo prazo. São duas visões completamente distintas sobre o que é exercer um mandato público. A oposição não ficou de braços cruzados. Pelo contrário, implementou uma estratégia metódica, quase cirúrgica. Primeiro, avisou por escrito. Depois, propôs uma solução, um adiamento de 72 horas para corrigir o erro. Durante a sessão, voltou a avisar dos riscos. E, no final, usou uma ferramenta legal poderosíssima, a declaração de voto vencido, para deixar na ata, para a história, o registro da ilegalidade. Deixou um rastro legal que pode proteger o município no futuro. E é com esta pergunta que ficamos. Foi feita uma escolha clara entre a conveniência de um evento e a segurança jurídica de longo prazo. Só o tempo dirá qual vai ser o verdadeiro custo desta decisão, não só em dinheiro, mas também na confiança das pessoas nas suas próprias instituições.